Olá, pessoas incríveis da internet, Karen Bacchini que vos fala. Eu falo pra mim também, eu falo pra todo mundo, falo para todos que quiserem ouvir. Tá bom? Hoje eu não vou fazer maquiagem, né? Porque, na verdade, eu tentei gravar esse vídeo fazendo uma maquiagem e daí o vídeo ficou com 70 mil horas e aí o Saulo só falou não. Então eu volto com um vídeo mais curto, mais objetivo e tudo bom. Hoje eu vou falar sobre a minha linha de piercings, que são piercings joias, então não são só piercings, são joias. Então não são artigos de necessidade imediata, muito pelo contrário, são mimos, são coisas que você dá para você mesma quando você quer se mimar, se sentir especial, ou quando seu marido não está sendo legal com você e ele precisa te dar alguma coisa pra você ficar menos braba. Então tá bom. De onde surgiu essa ideia? Ai, até tirei o roupão, me deu calor. Tudo bom? Desde quando eu era bem pequena, bem criança, eu sempre amei artesanato. Minha família, como eu já disse muitas vezes pra vocês, veio de uma origem mais humilde. Então, a gente nunca teve super dinheiro e nunca teve, tipo, peças de joias em casa. O que eu tinha era uma pulseirinha de quando eu era bebê de joia e talvez um brinco da minha avó. E era isso, tudo que se falava e eu tinha em ouro. Mas desde pequena, eu sempre fui muito ligada a essa coisa de artesanato. Guardava essas joias aí, a minha pulseirinha de bebê e o meu brinquinho, o brinquedo da minha avó, com muito amor e carinho. Minha mãe guarda até hoje, estão numa caixinha lá na casa que eu cresci, onde a Lenda mora. Então sempre foram, assim, pra mim, coisas muito especiais, coisas de um sonho mesmo. E aí eu arrumei um emprego numa loja de bijuteria. E nessa época da minha vida, foi numa época que eu queria muito fazer um curso de maquiadora, só que eu não tinha grana, porque eu ganhava, tipo, R$400 por mês, assim. E o curso era 650, então não tinha como eu trabalhar e pagar o curso, ainda mais porque eu ainda tinha que comprar comida. E no meu emprego não tinha nada disso de dentista, médico, nada disso estava incluso. Então eu tinha que comprar tudo. Então eu comecei a juntar um ano antes de eu realmente poder fazer o curso de maquiadora. Porque eu precisava contar o dinheiro daquele mês de mais uma parte do mês de um outro mês. Então eu comecei nessa época, eu tinha o meu trabalho, eu era vendedora Mary Kay e eu também trabalhava todo sábado numa loja que fazia bijuteria. Então eles trabalhavam com pedras, Swarovski e bijuterias assim, artesanato. Eles também vendiam peças prontas. E também ensinavam pro cliente, uma das partes que eles me contrataram foi porque eles precisavam ter peças legais, criativas, pra mostrar o que o cliente poderia fazer com os materiais que eles vendiam ali. Então eu fazia isso tudo e ainda jogava videogame, tá bom? Então foi assim que eu consegui juntar pro meu curso de maquiadora, fazendo bijus. Daí só virou esse negócio de biju, porque eu realmente amo fazer peças. E tanto que eu sou maquiadora, né, tudo bom, designer gráfica, tudo tem meio que a ver com a criatividade aí. E com expressar o que eu sinto através de alguma arte manual. Daí, fast forward, eu fui pra Bali e eu fiz meu primeiro curso de joalheira. E eu fiquei enlouquecida. Inclusive, eu tô usando aqui, esse anel. Esse anel eu fiz. Ai, Tatapão! Ele é um anel de prata com uma pedrinha, uma ametista. E no dia eu fiz 3 anéis que eram coisas pra turistas fazerem em Bali. E aí eu me inscrevi numa dessas aulas que parecia super legal e a Nosh detestou. Mas eu acabei fazendo e peguei o gosto pela coisa. Depois de Bali, eu achei mais alguns cursos de... Aí eu aprendi o nome certo, né? É ouvrizeria. Eu não sei falar, no entanto. Mas é um negócio chique. Ouvrizeria. Tipo isso. De joalheira. E aí eu montei mais peças, inclusive esse outro anel também. Fui eu que fiz, esse totapau. E quando eu falo fui eu que fiz, mano, eu derreti o material, tá bom? É legal, é um curso legal de você fazer. A Maria Roveri, eu já fiz com ela, inclusive, o curso. E eu recomendo essa imersão, é muito legal pra você fazer uma peça sua, você fez. Porque você derrete literalmente a prata, e aí você faz um esticadinho, né? E aí você desenha o que você quer, você corta com a serrinha, você molda o que você quer. Aí você passa várias vezes, tipo, você tem que aquecer e esfriar o metal. É muito legal. Ao mesmo tempo que eu desenvolvia esse amor por joias, não só joias, acessórios no geral, vocês me veem sempre aqui com muitas coisas. Muitas dessas coisas são joias, porque eu tenho muita alergia e sensibilidade a materiais, então eu não posso usar biju, a não ser que eu use e tire. Mas conforme eu fiquei mais velha, as minhas alergias com bijus e outros materiais, elas pioraram muito. Então hoje, se eu coloco, por exemplo, um colar que tem níquel, na hora fica tudo vermelho aqui. E isso me fez ir muito pro lado das joias, porque eu não podia usar outra coisa. Então eu comecei a desenvolver um amor pela joia e pelo trabalho das artesãs também. Tá vendo? Tá tudo conectado. Joia, alergias, artesãs, trabalhos manuais, enfim. Depois que eu comecei a gostar mais de joia, consegui usar mais acessórios, desde que eles não fossem de certos materiais eu poderia usar. Aí eu comecei a descobrir o piercing, né? Eu sempre tentei me
usar pelo menos 3 brincos aqui. Eu já furei esses 2 furos aqui diversas e diversas vezes. Mas algumas vezes por causa do processo de furo, que foi feito com uma pistola. Não façam isso. Na época podia fazer na farmácia com a pistola. E aí, nossa, minha orelha não cicatrizava por nada. Já teve também outra vez que eu furei e eu decidi tirar porque me incomodava muito pra dormir. A peça me incomodava. Também teve uma outra vez que eu furei, que já foi aqui em São Paulo dessa terceira vez. Foi um pouco traumatizante, assim, porque eu desmaiei no meio do processo. Aí o body piercer que tava fazendo, ele não falou, eu não vou mais te furar, você tá louca. Daí eu, moça, eu já falei que eu ia desmaiar. Poxa, quem nunca ouviu essa história? Essa história é famosa aqui. Eu demorei muito pra conseguir fazer um furo, mesmo que fosse no lóbulo, virar, cicatrizar e tudo mais. Muito por causa dos materiais, eu não sabia quais materiais eram seguros pra fazer um furo. Muito por causa também do método que foi furado, que tipo, ai gente, a pistola. Ai, como podiam deixar as crianças fazer isso? Não precisava nem ter 18 anos pra furar a orelha na farmácia. Que loucura. E aí, conforme eu ia conhecendo mais, tanto os metais, quanto as joias, quanto as peças que não são joias necessariamente, que são de materiais que são mais baratos que o ouro, por exemplo, que são, por exemplo, o titânio, que é um material que é muito biocompatível e é mais barato que o ouro. E eu fui conhecendo essas peças e eu fui desenvolvendo mais e mais e mais a mais, Ramon. E aí, eu também comecei a pesquisar peças o mais confortável possível de diversas marcas e joalherias, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. E aí, conforme eu fui descobrindo os modelos que eram mais confortáveis, que a minha orelha se adaptava melhor, porque assim, ó, como eu tenho sensibilidade com metais, o meu processo de cicatrização, ele vai demorar mais tempo do que o de uma pessoa normal. Então, se o piercing ele estiver me machucando, pegando em algum lugar, se tiver aquela bolinha grande aqui atrás, meu piercing não cicatriza, porque ele continua se ferindo. Então, muita parte do meu processo de me dar bem com piercings foi achar peças que elas eram muito compatíveis com a minha orelha também. Então, que o pino era curtinho, que a minha orelha é uma orelha de neném, gente. Então, o pino ali tinha que ser mais curto. E aí, eu fui indo pra joalherias caríssimas que tinham peças super personalizadas. Assim, a diferença de você comprar uma peça que é de um metal mais difícil, e eu já vou falar um pouquinho mais disso pra vocês, é que a pessoa que você tá comprando, ela não consegue personalizar. Então, esse era um dos meus grandes problemas. E vendo isso e entendendo que algumas joalherias de fora do Brasil tinham um sistema que era melhor que o do Brasil, eu falei, eu quero muito, 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 muito levar isso pro Brasil. Só que pra eu trazer uma coisa que eu gostei de outro país, ou pra eu lançar alguma coisa com o meu nome, vocês já sabem, eu tenho que amar muito a marca. E eu tenho que ter certeza de consumir aquela marca por muitos anos, pra ter certeza que eles fazem um trabalho sério, sabe? Que se tiver qualquer problema, que as pessoas para quais eu indiquei, elas vão estar amparadas ali, eles vão resolver o problema da pessoa. E aí, quando eu logo pensei na Maria Roveri, porque ela é a minha cara, ela tem joias que são a minha cara, não só a minha cara, com outros órgãos do meu corpo também, tá bom? Mas se você olhar, tipo, isso é Maria, isso é Maria, isso é Maria. Gente, eu uso muita coisa da Maria, e a Maria, ela faz muito parte da minha vida. E eu também já tive problemas com peças da Maria, assim como eu já tive problema com peças de outros lugares. E pra mim o que fez muita diferença na joalheria foi o atendimento, foi eles terem solucionado o meu problema, foi eu ter conseguido consertar uma peça X que deu problema. Porque acaba acontecendo, gente. Quem nunca aprendeu a louca, né? Quem nunca prendeu a mão da aliança na porta do carro e a aliança tava toda amarrotada depois? Ai, vida! Todas as vezes que eu tive algum problema, eles solucionaram o meu problema sem ficar de mimimi. E aí eu falei, tem que ser a Maria. Além do trabalho dela como artista ser foda, e eu admirar muito as duas linhas que ela tem. Que ela tem a Maria Roveri, que é a joalheria, e ela tem uma outra linha que é a Flex Jewel, que são joias de um material que é flexível, que são muito mais acessíveis, são muito legais. Eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição pra vocês olharem também. Tinha que ser com ela, eu me identifico muito com o trabalho dela, com as joias dela, e eu usaria, acho que 90% de tudo que ela faz, sabe? Então, pra mim, é sobre isso. E tá tudo bem. Outras marcas já haviam anteriormente me chamado pra fazer uma coleção de peças, ou uma coleção de biju, um outro tipo de collab. Tanto quanto eu já fiz uma collab com a Greta. Lembram da Greta? Então, essas presilhas de latão são trabalho dela. Também é uma outra artista maravilhosa. Vou deixar também aqui a Greta pra vocês conhecerem, que ela também faz peças lindas. Mas eu pensei, eu já fiz uma collab com a Greta. Seria legal fazer com outra artista. E uma outra artista que eu admiro no nível top, assim, como eu admiro a Greta. Então, tinha que ser com a Maria. Quando eu falei da collab pra ela, eu falei, ei, viu, Maria, a gente podia fazer uma collab de piercings. Ela falou, sim. O que você pensou na hora, sabe? Então, tipo, parece que bateu muito a energia das duas. Já tinha batido antes, a gente se dá super bem. Sempre se deu. Mas eu acho que agora, como parceiras,
esse negócio também deu, porque a gente tinha uma visão muito parecida do que a gente queria. Por que piercings e não outras joias pra outras partes do corpo? Inclusive, assim, isso já foi uma coisa que me propuseram muitas vezes, de fazer uma collab de joias, ou de acessórios, ou de semi-joias, e eu nunca aceitei, porque eu nunca tinha visto uma real necessidade. Até hoje, eu sempre encontro no mercado, e no mercado brasileiro, de artesãs e artesãos lindos e maravilhosos e muito talentosíssimos, peças do jeito que eu quero. Tanto anéis, quanto pulseiras, quanto colares, quanto brincos. Mas piercing, eu ainda não tinha encontrado. O que eu tô dizendo, ai, todos os piercings no mercado são feios? Não, o que eu tô dizendo é um piercing que seja de uma pessoa que eu confio, que a gente saiba de onde esse metal tá vindo. Então, todos os meus piercings da minha coleção são metais de reuso. Então, vocês venderam esse ouro pra gente poder fazer os piercings. Então, vieram de vocês mesmos. E não tá vindo de uma fonte que a gente não sabe de onde veio ou quem que extraiu esse ouro. E também ser uma fonte que a gente tá reutilizando, ressignificando uma coisa que já tava no mercado. Isso pra mim também era muito importante. E esse é um dos valores da Mariá, que é o metal de reuso. Isso eu acho muito incrível. Mas não só isso do metal, como eu falei pra vocês. O pino, o tamanho do pino sempre foi um problema pra mim. E eu lembro que a Mariá, ela tem uma linha de piercings, que não são nesse mesmo sistema de fechamento que eu vou mostrar pra vocês hoje, mas ainda assim, linha de piercing que eu tenho várias peças dela. Eu sempre mandava cortar o pino com 3mm. E eles sempre voltavam assim, olha só, mas 3mm é isso daqui, tá? Atualmente, tem 8mm. Você quer cortar isso tudo mesmo? Eu, sim, eu quero cortar. Aí a pessoa, mas você tem certeza que você quer cortar? Tipo assim, sim, mano, a minha orelha é muito pequena mesmo, eu juro. Então era uma coisa que eu sempre queria muito fazer, que era trazer joias com diferentes tamanhos de pino, pra que uma pessoa que tem a orelha maior, ela possa usar um pino maior, e a pessoa que tem uma orelha menor, ela possa usar o pino menor. Porque pra mim isso é muito importante. Então a gente conseguiu trazer um sistema de fechamento que ele se adequa totalmente na orelha. Então, tipo, eu juro pra vocês, e vocês sabem que se tem uma coisa que eu não faço nesse canal é mentir. Eu sempre falo super a verdade pra vocês, e se fosse diferente, se fosse, mais confortável do que as outras joias que você já usou, eu falaria nesse termo, mais confortável. Mas é confortável de você dormir e não perceber. E tipo, não perceber. O jeito que eu quis fazer foi com essa placa. Ai, deixa eu dar um zoom. Foi com essa placa aqui atrás, que ela fica total grudada na orelha, sabe? Total grudada não, né? Tem um vãozinho, né? Pra sua pele respirar. E você também vai escolher o tamanho do pino. A gente vai te ajudar a escolher o tamanho do pino de acordo com a sua orelha. Mas, quando você dorme, não tem uma bolinha aqui atrás, tá vendo? Então isso daqui não machuca no travesseiro. Mesma coisa na frente. A gente vai escolher um tamanho de pino que não esteja sobrando na frente. E aí, a outra coisa muito importante foi um sistema de pino interno que a gente fez. Então, o que vai estar em contato com a sua pele é a parte de trás, que é a bundinha do nosso piercing. Então ele tem um buraco aqui no meio, e aí dentro desse buraco tem uma rosca. Então isso aqui é o que vai estar em contato com a sua pele, com o furo não cicatrizado, é essa peça aqui. A peça da frente, ela é uma peça bonita, estilosa, né? Temos luas, temos nuvens, temos piercing para todas as pessoas coloridas. Essa parte da frente, ela é a tarraxa. Então é a tarraxa que, se desatarrachar um pouco, que você vai precisar atarrachar ela mais, sabe? Que se você for trocar, nenhum momento antes de 3 meses, pelo amor de Deus, pelo menos 3 meses antes de trocar qualquer coisa na sua joia, porque senão você vai perder o seu furo, assim como eu já perdi vários. Fogo no rabo de trocar a joia, e eu trocava e perdi o furo. Então, quando você for trocar a sua joia, isso eu tô falando num futuro bem distante, você também só vai precisar trocar a parte da frente. E a gente, essa era uma coisa que eu queria muito, era fazer coleções futuras onde a gente vai vender, vai ter a parte de trás também, mas a gente vai ter a parte da frente pra você comprar separadamente. E isso torna pra mim, que não foi uma criança que nenhuma adolescente, nenhuma adulta que tinha grana pra comprar uma joia, um investimento que faz muito mais sentido. Porque metade do seu investimento você não vai precisar fazer novamente pra esse furo, entendeu? Você vai poder só trocar a parte da frente e manter a parte de trás. E isso era uma coisa que pra mim era muito preciso. Essa versatilidade na joia, de saber que você tá pagando numa peça, mas que se você quiser trocar num futuro só a parte da frente, você troca só a parte da frente e pronto. E se eu falar pra vocês que a parte da frente é praticamente o mesmo valor da parte de trás, por causa da grama do ouro, gente. A coleção, ela foi toda feita no ouro, e a gente varia muito o preço da grama do ouro. A grama do ouro, ela tem alguma relação ali com o dólar, e hoje ela tá muito cara, mas foi o material que a gente escolheu trabalhar, e a gente tinha outros
materiais na cabeça, assim, materiais que são até mais biocompatíveis do que o ouro, mas a gente não conseguiria trabalhar dentro de uma artesão de joias, sabe? Porque quando a gente tá falando da minha coleção com a Mariá e todas as peças da Mariá, são todas feitas artesanalmente. Não tem um grande maquinário pra trabalhar com metais mais duros, tipo titânio, ou o ácido cirúrgico, porque você precisa produzir em grandes quantidades, e aí a gente não ia conseguir fazer desse jeito, né? A gente também ia ter que investir uma grana muito alta em muitas peças, não foi uma coisa que a gente pôde fazer. Então a gente veio com essa solução que são peças que trocam pra tentar justificar um pouco do investimento, fazer o seu investimento realmente valer a pena. E eu vi que surgiu muito essa dúvida, muita gente perguntando por que vocês não fizeram no material mais barato, pra ser mais acessível. A prata, ela não é biocompatível. O outro material que a Maria trabalha com muita frequência também, que é o latão, também não é biocompatível. Então eu tenho peças de latão e de prata, e eu uso aqui Sussa, mas pra gente furar um piercing com ela, seria um material mais complicado um pouco, que poderia atrasar a cicatrização do seu furo, já que não é um material biocompatível. No Brasil, a gente não tem uma certificação de metal e piercing, mas nos últimos 3 anos eu tenho estudado muito pra ser body piercer, inclusive fiz vários cursos e treinei muito, furei muitas orelhas e narizes também, mas basicamente, né, nariz e orelha que eu fiz. Nisso eu pesquisei muito, e eu pesquisei muito sobre no nível de implante mesmo, né, no nível de por que as pessoas fazem implante de titânio e não ouro. O titânio, ele é um material mais biocompatível que o ouro, então pra você colocar dentro da tua perna, é melhor, ele também é um material mais barato, então pra colocar dentro da tua perna também é melhor. Mas aqui a gente tá falando de um titânio, que ele é um titânio 100% puro. Bom, e isso falando de implantes, né, mas assim, o titânio ele é biocompatível sim, mas até quando você vai usar ele como piercing, ele precisa ser um titânio puro, ele precisa ser do mesmo nível do implante cirúrgico, né, aquele mesmo titânio que você vai pôr na sua perna é igual o que você quer pra sua orelha. Então tem até alguns nomes, algumas certificações, eu vou deixar assim na caixinha de descrição, com link e com o titânio certinho, pra vocês verificarem, porque mesmo no titânio, no aço cirúrgico, é possível que esses materiais eles estejam contaminados com outros materiais, por exemplo, um níquel da vida, e que ele vai te causar alguma alergia ou alguma reaçãozinha. Esses materiais que eles são biocompatíveis, eles não é pra causar nenhum tipo de reação, mas nenhum material que a gente tem na Terra, ele é garantido que não vai te dar nenhuma alergia. Por isso que eu sou tão contra aquela claim anti-alérgico, porque não tem como um negócio ser anti-alérgico para 100% das pessoas no mundo. Para cada tipo de ser humano ou de ser vivo que tá aqui, tem um tipo de metal, ou um tipo de maquiagem, ou um tipo de coisa que vai ser mais compatível com aquela pessoa. E tá tudo bem. O ouro, pra mim, ele é muito bom porque eu tenho muitas sensibilidades a metais no geral. E é muito possível que metais que não são ouro me deem alergia. Então, tipo, no nível de cicatrização e de biocompatibilidade, pro meu organismo, o titânio é melhor. Mas no nível de alergia, o titânio não é melhor. E é tipo assim, cara, como assim isso? Então, complexidades do meu serzinho. Por isso que alguns batons me dão sede. Não exatamente por isso, né? Mas pela complexidade do meu ser e de eu ser alérgica a muitas coisas. Tanto que o meu superpoder é quando eu coloco alguma peça de piercing na orelha ou aqui, eu ter reação na hora. Então eu já sei. Estão falando que é prata, mas tem níquel nessa prata aí, eu posso sentir. Posso mesmo, porque eu sou muito alérgica. Aqui no Brasil a gente não tem uma organização dos implantes de piercing, mas nos Estados Unidos eles têm, que é chamado safepiercing.org, eu vou deixar aqui na caixinha de descrição. E eles é o que os body piercers de lá vão atrás quando eles querem saber quais são as últimas inovações, quais são as coisas que são indicadas ou não e aprovadas ou não para a técnica de piercing. Então hoje eles têm 5 metais na lista que são aprovados, que é o aço cirúrgico, o titânio, o nióbio, o gold, a louca, o ouro e a platina. E também tem o vidro, que está sendo cada vez mais usado. Todos esses materiais, eles são aprovados para perfuração. E eu vou deixar o link, inclui um estudo e várias informações legais sobre piercing aqui na caixinha de descrição. Então, dá uma lida, porque com essas coisas, principalmente que são coisas que entram em direto contato com o seu olho, boca, nariz, orelha, e eu não tô falando só de piercing, não, tô falando de maquiagem. Você não quer que a palavra de um influenciador seja a última palavra que você vai ouvir. É melhor que você pesquisar mais sobre isso e ver o que vários influenciadores de vários mundos diferentes estão falando pra você e pegar o conjunto da opinião deles e formar a sua própria opinião. E aí você vai saber o que é melhor pra você, porque você ouviu tanta gente falando que agora você sabe muito bem o que é aço cirúrgico, por que o titânio é melhor, por que o ouro é melhor, por que não pode usar prata.
barata. Pesquisa. E aí, desses materiais que são aqui declarados como seguros pelo safepiercing.org, a gente tentou algumas alternativas deles. A gente tentou de tudo que a gente pôde pra fazer de aço cirúrgico ou de titânio, a gente não conseguiu. A gente ia precisar comprar um maquinário absurdo pra fazer isso aqui. E isso exigiu uma mão de obra que hoje a Maria não tem e não poderia ter. A gente também não conseguiu comprar em quantidade porque precisavam ser pedidos muito, assim, muito grandes. E a gente não conseguiria poder fazer o ajuste do pino para uma pessoa e para outra. Por exemplo, se hoje você comprou o pino de 8mm, seu furo cicatrizou e aí agora tá largo, né? Já passou 6 meses de furo e o seu piercing tá largo. Você pode ir na joalheria e falar, eu queria cortar, tem como fazer menor? E aí a gente vai poder te dar uma possibilidade com esse fundinho de ouro que a gente não poderia te dar com um fundinho de outro material. Vocês também perguntaram muito por que todas as peças elas têm um rubi, se isso acaba encarecendo a joia. O rubi é a assinatura oficial da Maria. Em todas as peças dela, em todas as peças, ela põe um rubi. É a assinatura dela, é um rubi de tamanho pequeno, mas ainda assim é um rubi, é uma pedra preciosa e totopão, muitas chiclas. Hoje a gente fez a coleção com 3 tamanhos de haste, se eu não me engano, é 4mm, 6mm e 8mm. 8mm é o tamanho ideal pro furo, então se você vai furar com essa peça, essa joia, você vai precisar de uma haste de 8mm, porque a orelha, quando você vai furar, é um trauma, né, pro corpo. Fazer um furo, óbvio que é um trauma. Então essa parte do seu corpo, ela vai inchar, então ela não pode ficar apertando a joia no furo. Então você vai precisar de um piercing com uma haste maior. E essa foi a primeira coisa que a gente sabia que a gente precisava ter. E a outra coisa que a gente sabia que precisava ter era um piercing que desse na minha orelha de neném e que não ficasse sobrando 3 metros de haste. E essa aí foi outra coisa que a gente buscou, né? O 4mm. Na verdade, a minha orelha é 3mm. Só que eu entendo que a minha orelha é uma coisa fora de série. E é mais fácil fazer um ajuste pra uma pessoa do que pra todas, né? Então a gente preferiu fazer em 4mm, pensando em vocês. E aí, se eu precisar, eu vou ter as minhas joias ajustadas, mas por enquanto elas estão mais do que perfeitas. Outra coisa também sobre o pino ser já a joia, é que a gente vê muitas pessoas furando, isso sempre foi uma coisa que me deu agonia. Tanto aqui, ó, que é o anti-tragos, tanto tragos, com peças que a bolinha fecha atrás. E assim, eu sei que muitos body piercers são super responsáveis, usam ferramentas pra colocar a bolinha atrás, ou usam algodão no ouvido, mas uma coisa que já aconteceu comigo foi de eu estar usando um piercing que tinha bolinha, o piercing caiu. E aí eu não sabia se eu tinha engolido com a orelha a bolinha ou não, sabe? Então, tipo, essa era uma coisa que eu sempre não queria. Eu queria que fosse uma haste atrás, porque essa joia, ela é pra ser usada em todos os lugares da sua orelha, sabe? Em lugares que são complicados de você alcançar e que exigem uma peça menor atrás, em lugares que você quer uma peça menor porque você quer usar o fone com absoluto conforto, em lugares que tem perigo da bolinha cair, ou enfim, em qualquer lugar. Essa também era uma coisa que eu já cansei de amar uma joia e falar isso ia ficar perfeita no meu tragos, e aí eu pegar a joia não ter condições de usar no tragos. Fosse porque tinha bolinha atrás e os body piercers não recomendam, fosse porque a haste era muito comprida e aí eu tinha que choices, né? Ou eu usava fone ou eu usava a joia que eu queria, e com essa você não vai ter problema nenhum. E muita gente perguntou sobre por que fazer o ouro 18 quilates e não fazer o ouro em 14, por exemplo, ou menos quilates, né? O ouro 24 quilates, que é aquele mais amarelo, ele é um ouro que é 100% esse material. Então, de 24 partes, 24 são ouro. O ouro de 18 quilates, ele é 18 partes de ouro, e aí as outras partes restantes dos 24, que são 6 partes, elas são de algum outro material. Então, essas 6 partes que não são de ouro, só pra vocês entenderem, isso é um processo 100% claro, né? Por isso que a gente fala ouro 14 quilates, daí ele geralmente ele é mais esbranquiçado, porque ele tem mais de outros metais que não sejam o ouro. O ouro 24, ele é muito amarelo, muito mesmo. O 18, ele é um ouro muito bonito, que ele é macio o suficiente, mas duro o suficiente, né, pra ser uma peça durável, que não vai riscar. E ele também tem poucas partes de outros metais e continua sendo biocompatível. Isso é uma coisa que também acontece frequentemente, por exemplo, no titânio, ele não ser 100% puro, ele ter partes de outros metais. E um dos problemas do titânio é que, dependendo de onde você compra, se não for de um vendedor super confiável, tem uma grande chance de ele ter ali uma liga de níquel. E é isso que me mata muitas vezes nos piercings
piercings de titânio. Tinha um níquel escondido ali e aí ele super inflama a minha orelha. Mas isso é um caso à parte, né? Porque eu realmente tenho alergia. A gente também perguntou se vai ter algum dia piercings de ouro branco. A gente ainda não sabe, porque pro ouro ele ficar branco, né? O ouro branco é ouro com ródio. Aí tem que usar o ródio, e o ródio não é biocompatível. Então seria se a gente achasse uma solução, ou fizesse só a cabeça da frente, e aí não poderia usar pra perfurações, né? Só pra piercings que já estivessem cicatrizados. Enfim, nós temos muitas e muitas joias. Eu vou falar um pouquinho bem rapidinho pra vocês sobre elas. A nossa coleção ela é inspirada no Japão, no Harajuku, que é um dos lugares mais famosos do Japão, assim, pelo menos pra gente, que é uma cultura que ama essas coisas coloridas e de anime, coisas lindas e maravilhosas. E quando eu fui pro Japão, foi muito marcante na minha vida. Foi uma época que eu consigo lembrar momentos onde eu fui muito feliz, muito mesmo. Consigo lembrar de uma briga que a Gabi Fadel falou que eu tava sendo muito vaca, que era pra eu parar. Eu realmente tava, amiga, desculpa. Mas agora a gente já se resolveu sobre isso. Mas eu consigo ter muitas memórias boas, incríveis e de aprendizado nessa viagem. Então quando a Maria falou, cara, sabe o que eu acho a sua cara? Se a gente fizesse uma coleção Harajuku. Eu falei... Cada vez que ela descrevia uma peça que ela tinha pensado, aquilo me dava arrepio de lembrar da minha viagem. Então eu falei, é sobre isso, vamos fazer. E a gente também escolheu uma pegada bem colorida, bem diferente do que geralmente você vê tanto na joalheria quanto em piercings. Que é essa pegada com esmaltação nas joias, coloridas, também traz o rubi. Geralmente os piercings, eles não são tão detalhados assim, né? A gente tem o ovinho, a estrelinha, também tem umas argolas que são muito diferentes. Então foram coisas que eu não tinha visto nunca, nem em nenhuma outra joalheria, nem em nenhuma outra loja de piercing. Então eu amei, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Pra minha coleção é perfeita, ela nunca errou. Eu vou começar falando sobre os 4 modelos de argola que nós temos. A nossa argola mais simples, ela é uma argola do tamanho menor. Eu esqueci de quantos milímetros são, mas é uma milimetragem bem pequena e ela vai ser usada se você for furar alguma coisa aqui em cima, da orelha, ou então aqui nos espaços de brinco. Todos os piercings da minha coleção, eles podem também ser usados como brincos, tá? Inclusive eu uso aqui, nos meus buracos de brinco, piercing, e tá tudo bem. A coisa boa que vai te facilitar, lado bom, conforto. Lado ruim, eles são difíceis de tirar, porque a gente fez eles num sistema que literalmente eles não saem. Então você vai realmente ter que... Eu vou sentar aqui agora e eu vou tirar com todo o cuidado do mundo pra não perder nenhuma peça. E a rosca dele também é bem grande, né? Comprida. Porque você tem que dar muitas voltas antes dele sair, que é pra você não perder a sua peça. Porque eu já perdi piercing, eu já sei o quão terrível isso foi, então, não podia acontecer. Então a gente pensou, o que eu precisava principalmente é que fosse um metal biocompatível, seguro pra fazer perfuração. Segunda coisa, é que fosse muito confortável, porque eu não vou tirar isso da orelha. E terceiro, que não saísse da orelha, porque eu não queria tirar, sabe? Eu quero passar 365 dias da minha vida, sei lá quantos anos, com esse piercing, e eu ainda quero deixar ele de herança pros meus netos. E ele vai estar intacto. E vai mesmo. Tenho certeza disso. Então, essa argola, ela é a mais simples, é do tamanho menor, você pode usar aqui ou em qualquer lugar. Ela é mais simples não por ela ser uma peça simples, não, mas é porque ela tem menos cor. Ela só tem uma cor, e aí você pode escolher a cor dela, né? A gente tem algumas cores, a minha é a roxinha, mas eu vou deixar aqui o site com todas as peças, e aí você pode ir lá e ver quais cores ainda estão disponíveis, porque não são todas as peças que a gente ainda tem em estoque. As peças que a gente não tem em estoque, você pode pegar para encomenda, mas aí tem um prazo de produção, vai demorar um pouquinho de tempo a mais. A outra argola que é pequenininha, que nem essa também, é essa mini aqui, que é uma das minhas peças favoritas. Ai, gente, eu vou falar todas as peças são minha favorita, mas ela é muito neném. Ela é uma peça que tem uma nuvem, um coração, um morango, um rubi, é claro. A gente fez um sistema de fecho que você não vê o fecho. Então, não tem uma coisa visível que você sabe onde é que abre a peça, sabe? Aquela garrinha feia. Não. É uma garrinha super delicada que fica entre o morango e o coração. Então ela tá aqui no meio e você nem presta atenção nela. Ela é uma argola super bonita pra você usar aqui embaixo como brinco, mas onde ela realmente brilha são nos furos aqui de cima, que se eu não me engano são os hélix. Às vezes eu confundo o nome dos furos, tá, gente? E tá tudo bem, porque apesar de eu ser uma body piercer certificada e tutupão, não é uma profissão que eu vivo no meu dia a dia. Então eu tenho experiência em furar todos os buracos
que eu posso ver aqui, mas é como eu falo sempre sobre o maquiador. Você ter feito um curso de maquiador e ter maquiado um monte de gente no curso, não quer dizer que você é um maquiador de verdade. Porque pra ser maquiador de verdade, você tem que furar a louca. Você tem que pintar a cara de muita gente, com muitos biotipos diferentes, com muitas cores de pele, não só cores como não só tons como subtons de pele diferentes, como rostos diferentes, pálpebras diferentes. Então, até você fazer 150 pessoas por dia, todos os dias da tua semana, tu não é maquiador. A louca. É que assim que eu me tornei maquiadora, foi assim que eu me graduei. Foi maquiando 70 pessoas por dia, todos os dias da semana. Em um mês, minha filha, eu tava muito boa. Mas é pauleira. E essa expertise, essa experiência de fazer 100 pessoas por dia, eu não tenho. E aí, eu acho que eu sou uma body piercer em treinamento. Eu acho que essa nunca vai ser a minha profissão principal, porque eu sou muito blogueira. Mas é uma profissão que eu treino sempre que possível, que eu procuro me atualizar sempre que possível. Inclusive, quando a gente sair dessa quarentena, eu vou procurar mais cursos de body piercer, porque eu quero me atualizar, eu quero ficar muito incrível. Mas, enfim, eu acho que isso do meu conhecimento também, não só de ter a minha orelha sido furada muitas vezes por outras pessoas, mas ter furado muitas orelhas e muitos narizes também, me deu uma expertise muito preciosa na hora de desenvolver peças que ficassem muito bem em certos buracos, sabe? Porque eu já sabia quais peças funcionavam, eu já sabia quais tipos de mecanismo eram bons. Então eu fiz a pesquisa como consumidora, mas também um pouco como profissional. Não muito atuante, mas certificada da área. Ai, quarentena que me aguarde. Apesar da técnica, né, do body piercer, ele ser uma coisa que é muito cirúrgica, porque é uma mini cirurgia que tá fazendo no seu corpo, eu sempre acredito que diferentes profissionais que atuam em diferentes não digo áreas, mas estilos. Tipo, uma pessoa é bem mais roqueira, outra pessoa faz um piercing mais de rica. Não que roqueira não seja rica. Uma pessoa, ela é mais piercingzada, tem 37 piercing em cada orelha e ela é super, sei lá, roqueira. A outra pessoa já é mais, Britney Spears, só um aqui, por favor, de brilhante. Eu acredito que diferentes profissionais que atuam nessas áreas diferentes têm coisas muito diferentes pra me ensinar. Então eu quero muito, sim, fazer outros cursos. Por curiosidade mesmo, por curiosidade de querer aprender mais sobre todas as técnicas. Eu sempre acredito, se até a minha cirurgiã do nariz estava lá ensinando técnicas diferentes para as pessoas que trabalhavam com ela, eu acredito que sim, os body piercers têm muito pra me ensinar. E cada profissional tem uma técnica diferente e eu vou poder aprender muito. Quarentena me aguarde. Saindo, estarei fazendo vários cursos aí, Tutupão. E vocês me aguardem também. Daí nós temos as duas argolas maiores. Uma é essa que é hexagonal. O legal dessas argolas é que se você usar ela de um lado, você pode usar ela do outro lado também. Tipo, você engancha ela pela frente e aí quando você enjoa, você engancha ela por trás, de trás pra frente. E aí outras cores vão ficar em amostras, outros desenhos vão ficar em amostras. E isso é uma das magias da nossa coleção, sabe? Que a gente queria muita versatilidade pros piercings e a gente conseguiu entregar. Dependendo de como você põe essa argola, você vai ver azul e vermelho. Se você colocar ela do outro lado, tu vai ver o quê? Eu acho que é roxo e amarelo, é isso mesmo, ó. E o verde tá aqui meio que sempre porque, né, eu amo um verde, azul e amarelo, tudo bom. Daí a gente também tem a argola maior, que também é uma peça muito incrível, maravilhosa. Ela cabe na maioria dos conches, mas aí tem a coisa do corpo diferente. Mas a gente vai conseguir te dizer isso ao certo. E tem uma outra magia da joalheria manual, é que a gente pode ajustar peças. Então talvez fazer um tico menor para uma pessoa e um tico maior para outra. Essa é uma peça linda, ela tem muitas figuras da minha coleção e são figuras que realmente são muito delicadas, gente. Quando vocês verem, tipo assim, ver a foto aqui é uma coisa, mas ver ao vivo, aí você fica, tipo, realmente abismado que a coisa é muito preciosa. Saindo das argolas, nós temos o piercing de moranguinho, que é muito lindo, maravilhoso também. Esse que eu tô aqui, o meu morango, ele tá sem o cabinho verde. Foi um erro de fundição isso aqui. A gente já ajustou, ele só não ficou pronto a tempo. Quando eu gravei esse vídeo, não tava pronto ainda. Mas amanhã já vai estar todos eles prontos. A gente tem esse redondinho aqui, que o meu parece um pouco um mamilo e eu acho isso bem conceitual, tá? O meu que é rosinha com o rubi no meio. Tem um outro que é o branquinho com o rubi. Ele é o nosso piercing rubi. A gente queria achar um jeito de fazer um piercing bem pequenininho, bem delicado, mas ainda assim com os nossos
com a nossa cara. Tem a estrelinha e a lua. Esses dois, gente, foram um sucesso de vendas, assim, tipo, todo mundo queria a estrelinha e a lua. Vocês são muito bruxas, teu tapão. A estrelinha, ela é rosinha, uma peça super delicada também. Pra vocês verem, ela fica super fofa, é delicada. Aqui, esse também, ó, dá pra usar aqui em cima, são peças muito nenéns. E a lua também. Ai, Karen, vai dizer que é outra das suas favoritas? Ai, uma das minhas peças favoritas, a lua, tudo bom? Ela é linda, maravilhosa mesmo. Aí a gente tem a nuvem, essa coisa de céu, lua, estrela, é muito eu, sabe? É muito... me dá uma paz, assim... olhar essas coisas e ter esse contato com a natureza, já que hoje a gente tá tão cercado de uma selva de indústrias. E sei lá, às vezes eu nem vejo uma árvore no meu dia, de tão louco que São Paulo é. Então, eu sei que eu sempre posso olhar pra cima e eu vou ver o céu. E então, esses elementos me dão muita conectividade. E também são muito Harajuku por causa das coisas fofinhas, das cores. A nuvem, eu tô usando ela aqui em pezinha, mas você pode usá-la deitada também. É que ela em pezinha coube aqui num lugar que geralmente poucos piercings cabem, e eu me apaixonei por ela. E a gente tem também o arco-íris. O arco-íris é uma peça que, assim, ela tem um significado especial pra mim. Ela é uma peça que ela tem muitas cores, então ela já remete a essa coisa do colorido, e eu sempre me identifiquei muito nas cores. E ela também tem uma sensação boa, porque você sabe que depois da chuva vem o arco-íris, sabe? Isso sempre me dá uma mensagem positiva. Mas Mercúrio retrógrado vai acabar e as coisas, elas vão ficar bem de novo, sabe? Tem o ovinho, que o ovinho eu acho que é a nossa peça mais Harajuku, gente, porque tudo que eu fazia lá no Japão tinha ovo. Tudo, tudo. Você pedia uma sopa de macarrão, tinha um ovo. Eu juro, tinha um ovo! E o ovo, ele vinha cru e tava cozinhando ele na sopa. E eu já tava assim... eu vou comer mais um ovo cru hoje, eu não acredito. Então, ovo é muito Japão. Inclusive, eles têm um personagem que é da Sanrio, que é um ovinho. Então, ele tava muito presente na minha viagem. Tudo que a gente... pra todo lugar que eu via, tinha moranguinhos, estrelas, coisas fofinhas e ovos. E também temos o olho, que é esse aqui, gente. E muita gente falou assim, você tem que fazer um piercing da peça do olho, que é o terceiro olho que tudo vê, tudo bom. Eu gosto muito de usar um olhinho em alguma coisa da minha maquiagem, ou de roupa, ou da calcinha, tudo bom. De peças, porque eu me sinto muito conectada com o terceiro olho. Eu acho que a minha intuição, ela fica muito aguçada. Coisa de gente que sente como a gente, né? Eu sinto que quando eu boto o olho, eu sei mais o que tá acontecendo, então eu gosto muito dessa sensação. Então, tinha que ter o olho, não podia faltar, e o olho é muito, muito, muito Mariá. Todas essas peças, elas são de ouro, elas não são folheadas, mesmo porque o uso de folheados não é recomendado na hora de fazer a perfuração, então tinha que ser uma peça maciça. A prata não sendo biocompatível e também sendo muito mole na hora de trabalhar, a gente não conseguia fazer nem a parte da frente de prata, sabe, pra ser menos... A gente tentou baratear essa coleção de todas as formas que foram possíveis, e acredite, a gente conseguiu. Mas a gente tinha pensado em a parte da frente, ela ser de prata, só que a gente não conseguia, porque a prata não ficava tão delicada, por causa dela ser muito mole. O ouro é um pouco mais duro, então a gente conseguia fazer uma peça menor com uma dureza. É uma peça pra sua vida toda. Se fosse de prata também seria pra vida toda. Mas o ouro é um material que ele não vai sofrer nenhum tipo de... nada. Tipo, quando as baratas estiverem na terra, o ouro também estará, sabe? Então, é sobre isso, é sobre ter uma peça que ela não vai estragar daqui a 6 meses, que é tipo o meu terror, é eu comprar uma peça que eu amo muito, em 6 meses ela tá... nem isso, né? Em 2 semanas ela tá descascando. Então, é uma peça que é feita pra você não tirar, pra você ir fazer tudo com ela. Tomar banho, ir na sauna, ir na praia, atividades radicais, atividades não tão radicais assim. Ela vai ser sua companheira por 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não sei quantos minutos tem uma hora. 60. Nossa, Karen, você é burra, hein? Ai, falei muito rápido. Eu queria dizer, não sei quantos minutos tem em um dia. Mas é uma peça que é pra ser sua companheira. Então ela é um investimento, ela é uma joia, ela é pra ser eterna. E eu espero que na sua vida ela seja também. Mas se não for, você vai poder passar pros seus netos, tá tudo bem. E pra mim aqui, essa peça, ela não precisar ser tirada no banho, também era muito importante, porque o que é mais caro na minha vida são aquelas coisas que eu não uso e que ficam paradas no meu guarda-roupa. Então, quando eu vou pagar caro numa peça, que seja, eu quero pagar caro numa peça que eu vou usar todos os dias da minha vida e que eu não vou precisar... Ai, não pode usar com jeans porque mancha, sabe? Essas coisas de bolsa, sapato. Só pode usar no asfalto, que se você usar no paralelepípedo, estraga bico ou salto. Quem nunca? Eu todos os dias. A gente vai ter 3 eventos onde a gente vai dar pra vocês que compraram a peça
o furo de graça, patrocinado por Ana Boriarte Furinho de Ouro. Então o primeiro evento, que é o primeiro lugar onde vamos nos encontrar pra falar de piercings um pouco mais, é no dia 20, que vai ser na joalheria da Mariá, no Shopping Iguatemi. Então dia 20 a gente se vê lá. Você faz o agendamento ou por meio do site ou por meio de alguma das vendedoras, e elas são super maravilhosas. Então no WhatsApp, e aí vou deixar todos os links aqui. O nosso segundo evento vai ser em Santana, na Ana Boriarte, que vai ser dia 27. E o nosso terceiro evento vai ser na Moca, na Furinha de Ouro, que é no dia 10. Então teremos 3 eventos. Quem comprar joia ganha perfuração. Então se você ganhar uma joia, você ganha uma perfuração. Se você comprar 10 joias, 10 perfurações. Bilionária, tudo bom? A gente conseguiu também condições especiais de pagamento. Então todas as joias, se você comprar uma joia, ela pode ser parcelada em até 10 vezes, sem juros. Fazendo a compra de qualquer uma das joias, você já consegue agendar o seu horário pro furo. E eu vou estar lá 100% dos horários, 100% do dia. Então você vai me ver com certeza. Eu estarei lá para ajudar no que for preciso. E se você falar, cara, que fura minha orelha, e for um local que eu tenho conhecimento, e que eu sou boa, e que eu já furei muita gente naquele ponto, pode ser até. Não sei, vamos ver aí. Louca. Peraí que eu vou levar meu certificado. Enfim, é isso. Eu sei que pra muitas pessoas é um investimento, que é algo caro, mas ao mesmo tempo é algo que faz realmente parte do meu dia a dia. Vocês me veem aqui em todos os vídeos, no Instagram, nos stories, sem maquiagem, mas sempre cheia dos ouros, das pratas e tudo bom. É uma coisa que eu uso no meu dia a dia. É com uma marca que eu realmente amo e confio. Foi por um processo que eu aprovo 100%. É sobre saber que eu consegui entregar uma coisa que eu acredito do início ao fim, sabe? Desde a coleta dos materiais até a entrega da joia. Então, eu espero que vocês gostem, apreciem, e se tudo der certo, teremos mais coleções, porque a gente precisa reaproveitar a bundinha de vocês. Eu tô falando do piercing, tá? Então é isso, a gente se vê dia 20 e a gente se vê no YouTube também. Um beijo, e todos os links estarão aqui na caixinha de descrição.